Olá, professores! Sejam bem-vindos para mais uma formação remota. O tema de hoje gira em torno de ideias que se utilizam de metodologias ativas para facilitar o envio e o acompanhamento das atividades realizadas de maneira remota. Eu inicio essa formação colocando para vocês esse nó cheio de laços de diferentes cores. Cada cor está representando um desafio vivido por nós diante dessa pandemia. Então eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e refletissem quais são os laços que nos enlaçam e que amarram a nossa vida nesse momento. Buscando tentar soltar algumas dessas cores, alguns desses laços, é que foi pensada essa formação. Então, o nosso pano de fundo será esse nó. Então, como as metodologias ativas podem nos ajudar nesse momento? Esse assunto das metodologias ativas não é um assunto novo, não. Esse tema ele já vem adentrando cursos e discussões e artigos e livros no campo da educação. O principal objetivo desse modelo de ensino é incentivar os alunos a aprenderem de maneira autônoma e participativa. E isso se dá a partir de problemas e situações reais que eles precisam resolver. Nesse momento, estar em casa, longe da escola, longe dos colegas, longe dos professores, é uma situação real. Então, essa proposta, ela coloca o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, fazendo do professor um mediador que vai fazer com que o aluno participe ativamente e seja responsável pela construção do seu conhecimento. Bacana a ideia! Mas a gente precisa pensar em algumas questões, como por exemplo, como é possível na educação infantil fazer com que a criança participe ativamente e seja responsável pela construção do seu conhecimento? Um belo nó para a gente discutir, não é? Então vamos lá. Para o professor José Mohan da USP, ele é pesquisador em mudanças na educação, ele diz o seguinte: a tecnologia traz hoje a integração de todos os espaços e tempos. Vamos pensar, a tecnologia traz a integração de todos os espaços e tempos. Os espaços estão diversos, os tempos também. Porque por mais que os professores estejam em teletrabalho, em trabalho remoto, dentro da sua carga horária, os estudantes nem sempre estão podendo acessar as nossas aulas no mesmo tempo em que a gente está colocando elas à disposição deles. Por quê? Muitas famílias não estão em isolamento social, estão trabalhando e os filhos estão precisando ficar ou os mais velhos cuidando dos mais novos ou com vizinhos, parentes próximos, porque as pessoas precisam trabalhar. Isso faz com que os tempos sejam diferentes. Um outro problema que a gente pode pensar na questão do tempo é que uma criança assiste uma vez ao vídeo aula do professor e ela já dá conta de resolver todos os probleminhas, todas as atividades. Outras crianças não, precisam assistir 2, 3 vezes a mesma videoaula para poder conseguir resolver os problemas. Então vejam, esses tempos e esses espaços precisam ser pensados no momento em que nós estamos preparando essas atividades. Quando a gente ouve falar o menos é mais, na verdade, o que eles estão querendo dizer é que a gente não pode perder da nossa ideia o como eram os processos de ensino dentro da escola. Quantas e quantas vezes você, professor, não explicou 2, 3, 4 vezes o mesmo conteúdo para uma criança, enquanto que a outra, quando você começou a falar, já tinha resolvido a atividade sozinha? Esses tempos continuam permeando a vida dos nossos alunos. Então, quando a gente grava uma aula de 15, 20 minutos, parece pouco? Parece, mas na verdade é o que já acontecia no presencial.
A gente perdia lá, perdia não, né? Vamos dizer, ganhávamos 15, 20 minutos explicando a matéria e depois nós íamos de mesinha em mesinha para refazer toda a explicação, formular a explicação de uma forma diferente. E isso, gente, também está acontecendo nas casas das nossas crianças. Aquelas que precisam de um tempo maior não deixaram de precisar nesse momento. Pensando na educação infantil ainda, né, a gente precisa se atentar ao como essa integração de espaço e tempo está se dando nas casas, porque a escola era um ambiente preparado para as atividades da educação infantil. Nem todas as casas têm essa estrutura. Então, todos esses cuidados são importantes no momento de preparar as nossas atividades. Então, integrar, ok, mas como, né? A aprendizagem na metodologia ativa ela é baseada em projetos. Eles chamam de PBL, né? O Project Based Learning. Tem como propósito fazer com que esses estudantes aprendam através de uma resolução colaborativa de desafios que são colocados gradativamente. Ótimo, legal. Então, eles precisam explorar uma solução dentro de um contexto específico de aprendizado que pode usar a tecnologia ou outros recursos, né? Então, essa metodologia ela vai incentivar o quê? A habilidade de investigar, de refletir, de criar perante uma situação dada. Então, vejam, toda vez que a gente preparar alguma atividade, a gente precisa pensar que ela precisa respeitar o quê? Esse processo, esse contexto de aprendizado, para que a gente consiga instigá-los a investigar, a refletir e a criar perante uma situação. Mas como assim? Nós, professores, vamos funcionar como um mediador. A gente vai provocar, instigar o aluno a buscar resoluções por si só. Então, vejam, nós, professores, temos que intermediar esses trabalhos, esses projetos, oportunizando, oferecendo o quê? Um retorno para reflexão diante dos caminhos que eles tomaram para aquela investigação, ou seja, para a construção do conhecimento deles. Então, a gente precisa estimular essa pesquisa, a crítica, ou seja, a reflexão do que foi feito, né, para que eles possam alcançar um conhecimento. Isso tudo, em todos os materiais que a gente busca, é pensado para as crianças e jovens, né? E aqui a gente está pensando nesses processos para a educação infantil também, tá? Então vamos pensar, como é que a gente provoca e instiga um aluno de educação infantil a buscar resoluções, a pesquisar, a investigar, né? Então vejam, a gente vai intermediar esses trabalhos e projetos, oferecer esse retorno de reflexão através das atividades, por exemplo, que vocês estão encaminhando para as casas, mas aí a gente vai pensar em como fazer isso diante dessa situação de pandemia, tá? Então, vamos refletir um pouquinho em cima do intermediar, do problematizar através de projetos, pensando em como isso é possível diante da nossa realidade, em que muitas crianças também não têm acesso à internet e tudo isso precisa ser feito através de material impresso, tá? Então vamos ver. Então, quais são os projetos possíveis? Aqui eu vou dar um exemplo da educação infantil, tá? Quais são os projetos possíveis que envolvam o lar, porque a criança está em casa, a família, porque a criança está dependendo nesse momento da família. Aqui eu coloquei a natureza, mas a gente pode colocar, que eu tirei, né, dos textos de estudo, a natureza, mas a gente pode colocar o meio, né, em que ela está vivendo. E os sentimentos que estão envolvendo todo esse momento de pandemia, sejam eles de desemprego, de problemas econômicos, de medo da doença, de cuidados, né? E tudo mais que a gente sabe que está envolvendo isso. Então, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos para a gente pensar. Um projeto chamado Bichinhos de Jardim e um projeto de germinação. Então, vamos pensar primeiro no projeto Bichinhos de Jardim.
né? Então, primeiro, eu tenho que incentivar a criança a pesquisar, ok? Então, ela vai pesquisar o quê? Se a gente está em isolamento social, ela precisa pesquisar a casa dela. Então, será que no quintal dela, será que ela tem quintal? Né? E será que nesse quintal mora algum bichinho de jardim? Tatuzinho, joaninha, formiga, grilo, inseto, borboleta? Então, propor essa pesquisa para a criança. Se a criança morar num apartamento, o que é que ela tem dentro do apartamento dela que pode, né, servir como fonte de pesquisa? Por exemplo, que bichinhos entram dentro de um apartamento? Será que é o mesmo de que entra dentro de uma casa? Será que uma casa com jardim é igual a uma casa sem jardim? Essas discussões a gente pode colocar para as crianças nos grupos que as escolas formaram. Até mesmo do blog eles podem comentar, as escolas que têm blog. As escolas que estão usando o Facebook, lá embaixo nos comentários do Facebook. Então, vejam, a gente está convidando as crianças a partilharem a pesquisa, a olharem para o seu ambiente e a comparar o seu ambiente com os demais. Então, vejam a qualidade de incentivo à pesquisa que eles vão ter aqui, né? Então, convidá-los a fazer uma expedição no quintal e desenhar os bichinhos que eles encontrarem. Se ele mora em apartamento, ele vai fazer isso no apartamento. Os maiores podem, além de desenhar, colocar a letra inicial do nome do bichinho, ou até escrever o nome do bichinho que encontrou, fazer uma pesquisa mais aprofundada, pesquisando aí os estilos de vida desse bichinho. Tati, mas espera aí, você deu um monte de exemplos, Facebook, grupo de WhatsApp, blog, Instagram, tem umas escolas que estão usando Instagram, mas e aquela criança que não tem acesso à internet? Como é que ela vai fazer? Poxa, você não está mandando material impresso? Convida nesse material impresso essa criança a pesquisar o quintal dela, a ver que bichinho tem lá e desenhar e entregar para você depois. Explica para ela que você vai colocar esse desenho e os demais no mural mais tarde. Ela não vai partilhar agora dessa troca, né, de experiências diante da pesquisa com os colegas, mas ela vai ver depois que o que ela fez está exposto e os colegas também fizeram, né? Não é, a mesma riqueza de quem vai estar discutindo agora, mas você também está oportunizando para ela a pesquisa. Você também está fazendo dela autônoma diante do aprender, tá? Outra coisa que é legal fazer também, que dá para fazer também, a gente produzir, nós professores, né, produzir vídeos alertando os animais mais perigosos, explicar os cuidados diante dessa expedição, então eles não podem colocar a mão no bichinho, tem que observar de longe. Por quê? Porque a gente tem que pensar que tem crianças que a família vai acompanhar, vai instigar, vai fazer outras pesquisas além das que a gente mandar. Mas nós vamos ter algumas crianças que vão realizar essa tarefa sozinha. E aí ela precisa desse cuidado. Pensando em crianças pequenas que não sabem ler, a gente pode utilizar imagens para mostrar o que é perigoso e o que não é perigoso. Então, por exemplo, uma sugestão legal é mandar para eles cartões com emotions, colocando quais os animais perigosos aí que eu deixei para vocês. Ó, por exemplo, a abelha, é medo, né? Cuidado, ela pode machucar você. A aranha, né? Então essa carinha de cuidado, atenção, é perigoso, né? Para que eles percebam que eles não podem estar encostando nesses animais, né? Pondo a mão neles. Então é legal providenciar foto dos animais e ícones que demonstram que eles oferecem algum risco. É importante falar também que é preciso avisar um adulto sempre que vê esses animais. Isso já é uma questão de segurança dentro da casa. Você está oportunizando uma reflexão diante de qualidade de vida, evitando acidentes dentro da casa. Olha lá a realidade. Eles estão dentro de casa, há riscos e a gente está trabalhando isso com esse projeto, tá? Então, ó, já coloquei aí o aviso do que eu acabei de falar lá. Eles estão em casa e podem ter contato com esses bichinhos. Então, é um meio de ajudar a evitar essa questão do acidente, tá? Já os animais que não picam podem, para as crianças muito pequenas, ser muito atrativos.
eles podem pensar que eles podem explorar esse bichinho aonde? Na boca. Então, esse fator também precisa ser levado em conta, né? Porque eles também podem oferecer riscos à saúde. Se essas crianças colocam esses animais na boca, né? Dependendo de onde o bichinho andou, pode trazer problemas de saúde para elas também. Então, isso também precisa ser alertado, né? Colocar para eles que não é de comer, né? Essas coisas. É possível também enviar para casa material para montagem de móveis com essas imagens, né? Em que os maiores podem pintar, recortar, os menores podem receber esses bichinhos e carimbar com esponja, né? E tinta, ou se você não tem como mandar a tinta da escola, porque a escola é mais carente, suco em pó, gente. Molha a esponja um pouquinho de água, põe no suco em pó e ó, carimba, fica linda a pintura, né? Para eles poderem montar o móvel deles. Eles podem recolher folhas, galhos, sementes, fazer decalque. Então você manda o giz de cera com a folha em branco e pede para fazer essa atividade. Isso já vai estar registrando um aprendizado com textura. Então veja, lembra que lá no início eu falei para vocês que usava tecnologia ou não? Olha quantas atividades aqui a gente está dentro do mesmo projeto propondo sem uso da tecnologia. A tecnologia, no caso aqui, vai ser um ambiente para que eles possam mostrar as produções deles. Aqueles que têm acesso, é legal a gente oportunizar links de vídeo para que eles comparem o som do jardim deles com os sons do jardim desses vídeos aí que eu estou deixando de exemplo para vocês, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é exibir vídeos de como vivem esses animais, o que eles comem, onde eles moram, né? E uma infinidade de atividades aí envolvendo toda essa, né? Vamos dizer assim, essa fauna que eles têm dentro da casa deles, tá? A gente pode propor que eles imitem os bichinhos de jardim, e aí já fica uma atividade com o corpo, com o movimento, né? Então, como anda esse, como anda aquele, e aí faz uma brincadeira. Também dá para preparar uma apresentação de poema, né? Usando recursos trabalhados nas formações anteriores. Então, eu vim trazendo várias formações, trabalhando com vocês movimento no PowerPoint, como editar a contação de histórias com diferentes recursos, e aí a gente pode unificar tudo dentro do projeto. Ó. Então, primeiro a gente trabalhou um pouquinho das tecnologias para agora unir uma sequência didática com as tecnologias, tá certo? Outra coisa outro projeto, né, que eu pensei aí dentro do ambiente lar, o projeto Germinação. Então vejam, todos os projetos pensados, eles são ligados às necessidades que a realidade de estar em casa está demonstrando, tá? Então nesse caso aqui a gente vai trazer para as crianças o plantar, o cuidar de uma planta, né? O que é muito importante para a formação dela como ser humano. Por quê? Porque apresenta noções de paciência, de expectativa da plantinha nascer, de espera, e a gente sabe que os nossos alunos, eles têm uma ansiedade, né? A roda da conversa é difícil no início, e quando a gente voltar dessa pandemia, imagina quanta coisa eles têm para dizer, quanta coisa eles precisam pôr para fora, e a gente vai ter que ter essa sensibilidade de acolher eles. Então, trabalhar essa expectativa de espera, ensinando a germinar uma semente, né? Além da questão do respeito pelos seres vivos, a necessidade que a gente tem de cultivar para se alimentar, a gente está até apresentando aí uma possibilidade profissional, a gente está trabalhando até as profissões. A gente pode desenvolver um trabalho aqui com os maiores de receitas que reciclam alimentos, usando talos, sementes, folhas. Então, vejam como um projeto pequeno mexe com a questão socioemocional aqui que a gente está vendo e amplia para conteúdos mais específicos e que não necessariamente precisam ser passados lá na escola, porque ele vai viver isso em casa, né? Então é muito importante. Então o que pode ser feito dentro desse projeto? Primeiro, questionar de onde vem o que comemos. Então vocês podem estar mandando para as crianças nas atividades impressas lá uma tabela para que eles avaliem
dentro da casa os alimentos que eles têm dentro de casa, né? Quais são do animal, quais são vegetais, né? E dentro disso, eles podem fazer lista dos alimentos que eles consomem, né? Os pequenos fazem desenhos, e aqui a gente já está trabalhando a procedência desses alimentos, né? E a importância do trabalho desses profissionais nesse momento de pandemia para que todo o país seja abastecido. Então é bem interessante. Outra coisa, a gente pode incentivá-los a descobrir como nasce o feijão, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo tem, até quem mora em apartamento, né? Então, ensinar como a planta, né, através de um vídeo ou de uma orientação impressa como essa que eu coloquei no exemplo, realiza todo o processo de germinação dela. E aí a gente pode oportunizar para eles também o quê? Que eles desenhem o desenvolvimento do feijão deles comparando com isso. Então, a criança que tem acesso, você vai mandar o vídeo. A criança que não tem acesso, ela recebe isso impresso e vai fazer a comparação com o dela que ela vai plantar, tá? É um exemplo, tá, gente? Assim como nos bichinhos de jardim, a gente tem muito material disponível que pode ser compartilhado. Então, vídeos ensinando a fazer horta com garrafa PET, e aí a gente já está ensinando sustentabilidade, já pode entrar nessa questão da reciclagem. Como fazer mudas de planta com a semente que a gente come. Então, por exemplo, ele chupou lá uma laranja. Legal. Aí você fala para ele, como é que essa semente germina? Vamos tentar plantar ela na areia, vamos tentar plantar ela na terra. Então eles vão usando recipientes que eles têm em casa, que eles jogariam no lixo, e um põe areia, outro põe terra, e vai plantando, e vai aprendendo a germinar a semente. A maioria das sementes, gente, as mudas são feitas na areia, para depois ser transplantada para a terra. Olha que conhecimento rico que a gente está passando para as nossas crianças, né? E que eles podem estar fazendo em casa, com os pais. E a gente sabe que tem famílias que vão gostar disso, porque é um incentivo para elas também produzirem algo dentro de casa. A gente sabe que vai ter famílias que não vão acompanhar, mas a criança vai estar descobrindo novas coisas por si só, porque ela está fazendo sozinha, ela está conseguindo. Tem criança que não vai fazer? Tem. Mas nós, na nossa função de professores, temos que fazer o máximo possível para incentivar, independente de como vai acontecer, porque na sala de aula a gente sabe que é assim também. A gente incentiva, a gente fica em cima, vai de carteira em carteira. Tem aqueles que fazem sem a gente, tem aqueles que nos ajudam a ajudar os outros, e tem aqueles que simplesmente não fazem, que a gente vive chamando pai. E assim vai acontecer remotamente, isso não vai mudar. Isso não é um problema do ensino remoto, isso já é um problema da escola, de antes, né? Agora a gente está tendo um recurso a mais para aprender a utilizar e tentar cativar esses alunos a partir do uso da tecnologia, tá? Apresentações de história sobre o tema germinação, né? E aí, tem algumas professoras que estão usando o WhatsApp, que eu já falei no outro projeto, Facebook, Instagram, então pode deixar um espaço para que as crianças contribuam com sugestões, né? Nós da formação, a gente tem algumas pessoas que têm contato via WhatsApp também, e se tiver outras sugestões e quiser que a gente passe para os colegas, pode pôr no blog, pode colocar no WhatsApp e a gente vai compartilhando outras ideias para outros professores, tá bom? É um desafio para até aquecer essas conversas nossas aí online, né? Porque a gente não está se encontrando presencialmente, mas isso não quer dizer que a gente não possa trocar experiências. A gente pode criar canais de trocas de experiência, né? Então, dentro desses canais de troca de experiência, a gente pode ir colocando sugestões lá. Então, por exemplo, tem grupos que tem drive para todo mundo colocar sugestões lá. Tem grupos que estão funcionando melhor no WhatsApp, então, né? Tem alguns grupos que não têm acesso ao WhatsApp dos formadores e tudo mais. Vai colocando no blog, tem lá o espaço de comentário, vamos trocar ideias. Eu acho que nesse momento a gente precisa potencializar esses meios, esses veículos tecnológicos para que a gente não perca essa troca de experiências entre a gente, para que um possa ajudar o outro, porque às vezes a gente fica em grupos
a nível nacional e as realidades são muito distintas, gente. Às vezes tem um professor colega nosso da escola do lado que está fazendo uma coisa bem bacana e que pode nos ajudar. Então, é nesse sentido que eu coloco aí esse desafio da gente aquecer as conversas, ou via WhatsApp, ou via blog, ou via Facebook, né? Aí depende ou via Drive, né? Que tem os grupos que tem o Drive. Então vejam essas possibilidades de troca de experiências entre quem está perto de vocês, porque cada região é uma realidade, cada cidade está vivendo uma realidade, né? E é importante a gente estar pronto para trocar aquilo que a gente tem feito e que tem dado certo e ouvir o que o outro tem feito e tem dado certo. Assim a gente vai estar cada vez mais próximo de uma qualidade, né, bacana de ensino, mesmo que remoto. Eu me despeço de vocês aqui, espero ter ajudado aí, contribuído com ideias e sugestões. Estou aberta, sim, a dúvidas, o que vocês querem ver nas próximas formações, porque agora a gente não tem avaliação do curso. Então eu preciso ouvir vocês. O que vocês estão precisando? O que vocês querem que a formação ajude vocês para que a gente possa continuar aí contribuindo na formação de vocês. Aqui no próprio YouTube, quem quiser deixar comentários também pode, tá bom? Um beijo a todos, até a próxima e que Deus nos abençoe e que essa pandemia passe logo, se Deus quiser. Um abraço.